Os anjos têm nome? Estaremos aqui reunidos no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Então, olha só, para responder essas perguntas, né? No caso aí, os anjos têm nome, né? Sim, os anjos têm nome. Só que se a gente for ver na Bíblia, tem apenas 3 passagens, tá? Que revelam aí o nome dos anjos, tá? Então, são aí o que a gente chama dos 3 arcanjos, tá? Ou 3 santos anjos, tá? Então, a gente tem, primeiro, tá? A gente tem aqui Miguel, tá? Já vou falar um pouco mais a respeito dele, tá? Daí a gente tem também Rafael, tá? E a gente tem também aqui Gabriel, tá? Então nós temos aí esses 3 anjos, tá? E esses 3 são os únicos aí que Deus revela o nome. Então lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Que nós temos aí 250 passagens com referência aos anjos, tá? Mas na Bíblia inteira, apenas em 3 momentos Deus revelou o nome dos anjos, tá? Vamos pegar primeiro aí Miguel, né? Então Miguel, a gente fala aí que ele é o príncipe da milícia celeste. E vocês lembram que quando eu, né, nos outros vídeos, né, eu estava falando aí a respeito da queda dos anjos, tá? Então, isso daí, no caso, é escrito lá no livro do Apocalipse, né? Fala assim que teve uma grande batalha no céu, né, e o dragão varreu 1/3 das estrelas do céu, né? Ou seja, aí a gente entende o quê? Que do total de anjos que tinham, né, 1/3 caiu, tá? E quando teve essa batalha, né, no caso aí, quem foi um dos anjos aí, por assim dizer, que venceu a batalha, né? Foi justamente São Miguel, né? E no caso, o que Miguel falou, né? Mihael, né? Ou seja, quem como Deus, tá? Então, Miguel, tá? A tradução do nome significa aí quem como Deus. Então, quer dizer, enquanto ali estavam, né, os anjos ali discutindo, né? Miguel veio com essa resposta, né? Quer dizer, quem como Deus? Quem é maior do que Deus? Quem é mais poderoso do que Deus? Ninguém, né? Então, por assim dizer, foi o golpe da espada. Então, por isso, assim, que São Miguel aparece aí com a espada. E se a gente for ver, né? Ele está aqui pisando, né, sobre um demônio, tá? Então, São Miguel, se a gente for ver, ele também, ó, tá vestido com uma armadura, né? Tem aí a questão também da faca, da espada que ele está segurando, tá? Então, por isso que a gente se refere a Miguel aí como o anjo aí da milícia celeste, tá? E a gente invoca ele aí, no caso, no sentido de proteção. A gente tem um outro anjo que aparece na Bíblia, isso aparece lá no livro de Tobias, né? E se a gente for ver aqui, ó, na mão dele, ó, tá vendo? Ele tá segurando um peixe, tá? Então, São Rafael é o anjo da cura, tá? E aí, no caso, o nome dele, né, Rafael, significa aí Deus curou, ou Deus cura, né? E por último, a gente tem esse outro anjo aqui, que é o arcanjo Gabriel, tá? E Gabriel significa aí mensageiro de Deus, tá? Então, Gabriel foi o anjo aí que apareceu para Nossa Senhora e falou que ela ia ser a mãe de Jesus, tá? Então é o anjo aí da Anunciação. Se a gente for parar para pensar, então veja que tem Miguel, Rafael, Gabriel, né? Todos terminam com El, tá? E por que o nome deles aí todos terminam com El, tá? Porque El significa Deus. Daí se vocês forem ver, né, vamos colocar assim, o significado dos nomes, né? Olha só. Miguel, quem como Deus. Rafael, Deus curou. Gabriel, mensageiro de Deus. Então todos, né, tem aí a palavra Deus, né? Então El significa Deus, tá? Bom, então se a gente for ver a questão dos nomes, né, só 3 anjos aparece o nome, os outros não aparecem. E daí eu ia falar para vocês para tomarem muito cuidado, né, quando vocês de repente assim, porque se vocês perguntarem, mas qual que é o nome do meu anjo? Não sei, gente, né? A gente só vai saber isso daí quando, com a graça de Deus, a gente chegar lá no céu, né? Daí a gente pega e pergunta pro nosso anjo aí, qual que é o seu nome? Daí ele vai poder falar, tá? Mas na internet, às vezes você vai mexer aí na internet, aparece um negócio assim, descubra o nome do seu anjo. Daí tem umas coisas do tipo assim, coloca aí a data do seu nascimento, o seu nome completo e o signo que você tem, e daí aparece o nome do seu anjo. Gente, não funciona e assim, não busquem essas coisas, não procurem saber isso daí, tá? Porque geralmente esses sites aí são coisas assim relacionadas com esoterismo, tá? Então não é uma coisa legal para ver. O que a igreja fala pra gente, né? A igreja fala pra gente que nós podemos dar um nome para o nosso anjo, ou seja, por assim dizer, a gente pode batizar o nosso anjo, tá? Como que a gente faz isso? Você vai pegar, no caso, um nome aí de um santo, tá? Que você gosta, de preferência um santo aí que seja devoto.
Se você quiser também, você pode usar como referência aquela questão do coro dos anjos, né? Então, eu lembro que estava vendo outro dia um vídeo, falou assim, que tinha um padre que ele chamava o anjo dele de serafim. Então, quer dizer, ele pegou aí um dos títulos, né, no caso aí do coro dos anjos, né, e falou assim, eu vou chamar meu anjo de serafim, tá? Então, a partir do ponto que você escolheu um nome, tá? Então, por isso que eu falei, pegue um nome aí de preferência que esteja na Bíblia, tá? Procura saber o significado do nome, tá? Se você também quiser pegar aí o nome de um santo, tá? Também é uma ótima pedida, tá? E lembrem-se, tá, que os anjos, por eles serem seres espirituais, eles não têm sexo, tá? Mas todas as vezes em que eles se apresentaram o quê? Sempre com uma aparência masculina. Então, escolha aí um nome masculino também para o seu anjo, tá? Como que você faz isso? Daí você simplesmente, né, fala assim, olha, anjo da guarda, a partir de hoje eu vou te chamar de tal nome. Daí você fala um nome, como você vai, aí no caso, passar a chamar ele, né? Como eu falei, é uma boa pedida você pegar aí um santo que você tenha devoção, porque daí você nunca vai esquecer esse nome, tá? Para não acontecer, de repente você fala para ele, vou te chamar de João, daí começa a chamar de Francisco, de Antônio, né? Para não acontecer de trocar o nome. O nome que eu dei para o meu anjo, tá, muito tempo atrás, foi Francisco, mas sinceramente, tá, assim, foram poucas vezes que eu chamei ele de Francisco, geralmente eu pego e me refiro a ele apenas como anjo da guarda mesmo, tá, mas vamos colocar assim, no momento de precisão, né, de repente, sei lá, uma hora aí que você está precisando pedir ajuda do anjo, né, é muito mais fácil você falar, né, Francisco me ajude, do que você pegar e falar, né, anjo da guarda me ajude, né, então você vê que é mais rápido, né, chamar pelo nome. Uma coisa, né, que eu gostaria aqui de abrir um gancho, né, e comentar com vocês, é que assim, a gente pode pedir, no caso, eu vou, daí na sequência, né, vou estar falando nos vídeos aí, como que a gente pode estar pedindo a ajuda dos anjos, mas, pegando nessa questão do nome, tem uma coisa que é muito interessante, que assim, nem todo mundo vê os anjos, tá? Então, às vezes assim, eu já vi alguns padres falarem, né, que as crianças aí, quando são bem novas, né, às vezes inocentes, às vezes acontece delas verem os anjos, tá? E se a gente for ver aí os santos, né, eles viam os anjos por quê? Justamente devido aí à pureza do coração, né, Deus permitia que eles viam os anjos. Mas, então assim, o que eu quero que vocês entendam? Não é comum a gente ver anjo, tá? Tem um monte de gente aí que passa a vida inteira e não vê anjo, tá? Então assim, é muito raro acontecer isso. Mas, se por um acaso um dia acontecer de você ver o seu anjo, né, se apresentar para você aí e falar, eu sou o seu anjo, tá, ou eu sou um anjo de Deus, tá, não vai acreditando logo de cara, tá, então assim, se a gente for ver, por exemplo, os santos, tá, então, eu tinha mostrado para vocês aqui essa santa aqui, né, que é Santa Margarida Maria Alacoque, e a Santa Margarida Maria, ela viu o anjo da guarda dela, mas ela falou assim que às vezes acontecia do demônio se apresentar para ela com a aparência de um anjo, tá? Então ele pode aparecer da forma que ele quiser. E daí como que você vai saber se realmente aí é um anjo de Deus ou não, tá? E daí a maneira que ela achou, né, para fazer isso é simplesmente fazer um teste, né? Como que é esse teste? Ela falava assim, viva Jesus, viva Maria, tá? Porque o demônio, ele não pode, né, eles não suportam Nossa Senhora, né? Então jamais eles vão falar o nome dela, né? Então, se fosse realmente aí um anjo de Deus, né, quando ela falava viva Jesus, viva Maria, o anjo devolvia a mesma saudação, né? O anjo falava viva Jesus, viva Maria, né? Mas se fosse um demônio, ele nunca ia falar. Então, às vezes, né, chegou a acontecer dela falar isso daí e ele falar viva benditos. Então, presta atenção no engano, né? Porque embora a gente tenha uma oração, né, que fala bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, quer dizer, tem todas essas coisas, né, que sim, né, a gente, benditos aí está correto, mas veja que quando ele fala viva benditos, ele não está falando viva Jesus e viva Maria, tá? Então, é isso, tá? Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.